o programa de hoje, porque nós temos aqui a nossa psicóloga, Pois é. querida amiga, que vem sempre ajudar a gente, né, Rose? É verdade, a gente tá precisando de socorro, Petra. Tudo bem com Tudo você? bem, e vocês? Muito feliz. Eu adoro estar aqui presencialmente também, porque tem diferença mesmo Tem, falar não por tem? telefone e estar aqui. A gente sente mesmo com a alma, parece, né? Quando tá ao vivo. Mas que bom que você voltou aqui pra gente conversar sobre esse assunto. É a semana das mulheres aqui no nosso bate-papo. A gente tem conversado sobre vários assuntos e a gente quer que você ajude a gente. Não só dar uma organizada nas coisas que a gente precisa fazer aqui, mas que você vá além. Ajuda a gente a entender por que a gente tumultua tanto a coisa, né, Aline? Mas vamos começar assim. A Aline colocou o título assim, Mulher Multitarefa. Então vamos lá, o que é uma mulher multitarefa? É aquela mulher que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, ela trabalha, quando tem filho, cuida do filho, quando não tem, vai fazer um curso, uma pós, aí faz inglês, espanhol, né? Malha, faz yoga, sei lá, vai fazendo um monte de coisa, ajuda, né? Aí ajuda a vizinha, tô precisando de ajuda, tá bom, vou ajudar. A mãe, tá bom, vou ajudar, começa a ajudar todo mundo, né? Só que assim, quando a gente ajuda todo mundo, a gente acaba não nos ajudando, a gente fica sobrecarregada, né? Uhum. Assim, faz parte da essência feminina mesmo, ser multitarefa, tá tudo bem, ok. né? Porque se você pega um homem, normalmente o homem manda fazer uma coisa só, que ele vai fazer, põe 3 coisas na frente que ele não vai ficar perdido, né? Porque da essência do homem, vamos fazer aqui agora. Da mulher não, ela consegue fazer comida, cuidar dos filhos, estudar, assistir um vídeo ao mesmo tempo, verdade, né? É incrível. O que é muito bom. Só que tudo que é muito bom, tudo que é bom em excesso, faz acaba mal. ficando ruim, não é? Que nem banho. Precisa tomar banho? Sim. Com certeza, né? Pode tomar 10 banhos no dia? Ai, era tudo que eu queria, mas nem dá tempo. Não dá tempo e não pode, porque não é Não saudável. pode, não é saudável, é verdade, né? Então, ai, como eu queria tomar 10 banhos por dia, mas realmente não é saudável. Não pode. Ok, Aline, tem alguma participação já aí pra gente ir conversando? Temos sim, a Rosângela, ela disse que na verdade ela não tem dica, mas ela está precisando de muitas dicas. Eu acho que hoje a gente então, tá aqui Rosângela, desesperada. olha, não se desconecte do bate-papo de hoje. Porque você vai receber altas dicas, tá bom? Se alguém tem alguma dica de como organizou isso, ajuda a gente. Então vamos lá, como é que a gente pode? A gente já entendeu que muitas vezes a gente dizer sim pra tudo sobrecarrega a gente. Sim pra tudo. Então como é que a gente começa a dar uma organizada nisso aí? Sim, a gente precisa aprender a dizer não, só que eu gosto de pensar assim, para nós falarmos não para as coisas, a gente precisa dizer sim, entre aspas, para a situação assim. Às vezes a pessoa finge que aquilo não tá acontecendo, sabe? É como se, nossa, tô com uma dor de barriga, mas aí deixa eu fingir que essa situação não tá acontecendo, que essa dor não tá ali. Então, assim, eu digo um sim, entre aspas, assim, sim, é isso que eu estou vivendo. Então, não ignora isso. Então, perceba que você tá sobrecarregada, porque muitas vezes, quando eu converso com as mulheres, elas falam, não, é porque faz parte, né? É como se já não tivesse como mudar, né? Entendi. Então ela precisa entender, olha, realmente isso é um problema, porque se ela não achar que é um problema, não vai mudar, né? Entendi. Então esse é o primeiro ponto, ela precisa perceber e ter clareza de, olha, tá difícil pra mim, né? E às vezes ela não consegue ter clareza, mas ela fica estressada, fica com raiva, bate porta, fala palavrão e bate nos filhos muitas vezes, né? Coitado então, do marido briga também, no trânsito. Não é? Ou fica doente, Sim, fica doente. ao ponto de, nossa, aí realmente vai ter uma dor de barriga, vai ter uma cólica muito forte, vai ter alguma coisa que o corpo, ele é muito inteligente. Acho o máximo isso do corpo, porque o corpo fala assim, doninha, não tá parando não, Vai vou dar um parar na barra jeito. agora. Você não tá olhando pro seu corpo, então vem aqui que eu vou parar, né? Sim. Então, assim, ela precisa perceber. E aí, o que ela precisa fazer para ela não ficar, assim, muito atarefada? Até a gente tava conversando, né, Rosa? Eu falei, tem que ter uma agenda. Ela falou, tem 2. E já virou um problema ter Né? 2, será que não? Ter 2 agendas, né? Porque daí você tem 2 agendas e você fala, meu Deus,
quanta coisa, né? Então, assim, ter agenda é muito bom. Você precisa controlar e colocar as atividades. Só que a gente também precisa ficar livre da agenda, assim, nossa, eu preciso deixar um tempo livre. Porque aí a gente tem agendas, vocês viram aquelas agendas que tem um horário 8, 9, 10, até 10 horas da noite, né? Aí a pessoa preenche, mas ela esquece que tem imprevisto, ela esquece que tem dia que ela não vai estar afim, né? O que acontece? A mulher, ela tem um ciclo hormonal, né? Tem uma época que ela tá mais pra baixo, tem uma época que ela tá assim, super fazendo as coisas, né? E essa questão da modernidade chegou para atrapalhar a vida da mulher. Porque eles, a sociedade, nós mulheres mesmo, nós esperamos que não tem esse ciclo. Então, quando ela tá no período pré-menstrual, ela não pode ficar estressada, não tem que render do mesmo jeito. E não funciona assim. O nosso corpo, ele tem uma programação, tem vamos limite, dizer assim, um limite que precisa ser respeitado. Você fala pra lua, não, ó, lua, hoje você não vai ficar cheia, não. Né? Ninguém consegue segurar isso. E segurar, e aí eu vou entrar até um pouquinho na questão do anticoncepcional, por exemplo, né? O anticoncepcional chegou lá na década de 60 para controlar, para as mulheres não conseguirem engravidar e tal, para cuidar de algumas doenças, mas isso tem um preço, né? O preço de controlar o que não deveria ser controlado, que é o hormônio da mulher, a mulher sentir, a mulher viver essa fase. O que aconteceu? A menstruação não, a cólica acabou ficando maior, tem mais tromboses hoje em dia, tem mais endometriose e tem mais câncer, tem mais tudo, por conta de querer controlar uma coisa que não é controlada. Então, assim, aí a mulher, voltando a falar da sobrecarga, o que acontece? Ela não respeita o corpo dela, que ela tem essas fases. Então ela põe uma agenda e ela quer viver super focada, planejada. E a própria sociedade estimula isso. Eu já percebi quando alguém fala assim, nossa, tem uma agenda cheia, parece que, que lindo! Que lindo! É super produtiva. Ela é super produtiva Sim. e tal, né? Parece que a própria sociedade apoia isso. E aí, de repente, quando a gente começa a não dar conta, o preço vai chegar, né? A conta vai chegar. Aline. Rose, a gente tem uma participação aqui bem interessante. A Petra falou da agenda, você comentou que tem 2. A Michelle... Mas 1h30 a partir dessa entrevista, já vou começar já a vai diminuir meia. Eu vou ter que dar uma ajeitada nisso aí. A Michelle, de São Miguel, do Iguaçu, no Paraná, ela disse que hoje mesmo ela estava pensando que anda muito atarefada com as coisas de casa, mesmo ela não trabalhando fora, e às vezes é difícil para ela se organizar. E aí ela pensou em fazer uma listinha de tarefas para cada dia da semana. Ótimo. Mas você já não vou nem precisar dar uma das dicas, porque uma das dicas precisa ter organização, porque eu vou falar uma coisa, eu dou uma encrencada com quem fala pra mim assim, não tem agenda. Eu falo, gente, mas como? Você vai deixar a vida te levar? Não, precisa ter agenda. Só que não precisa ter a agenda totalmente assim, cheia de atividade, mas aí você vai listar. Eu acho que o ideal é assim, você lista tudo que você tem que fazer. Aí você vai tentar encaixar, mas às vezes você vai olhar e você vai falar, meu Deus, o que é isso? Não vou dar conta. Então aí você vai ter que aprender a abrir mão. Abrir mão, olhar para isso e falar assim, olha, realmente isso é muito importante, eu gosto muito, mas eu não preciso dar conta de tudo. Isso. E aí você vai separando, dando tique. O legal de dar tique porque às vezes as pessoas querem apagar, né? Apaga da agenda. Eu falo, não apaga da agenda. Porque você apaga e você fica com aquela sensação só do que você tem que fazer, né? Você não vê o que você já fez. Então, faz a listinha, prioriza, tenta ver, olha, isso aqui não é tão importante, isso aqui dá pra esperar um pouco mais. Você vai ter que abrir mão. Então, definir prioridades também é uma outra dica muito boa. Com certeza. Ô, Petra, sabe, hoje eu tava conversando com as 2 Alines, aqui a nossa produtora, e eu achei algo que parece que vai funcionar comigo. Não sei como o ouvinte. Eu ainda não tenho condições de abrir mão de alguma tarefa, porque todas que eu faço, no momento, elas são muito importantes. Eu vou precisar repensá-las. Mas tem uma coisa que eu percebi. Eu sou uma pessoa que eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Então, todas as vezes que eu preciso mexer no meu horário de sono para fazer alguma coisa, acabou. Eu fico acabada. Eu chego em casa esgotadíssima. Porém, quando eu durmo as minhas 8 horas,
venha o que vier durante o dia, que eu tenho que fazer 100 coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito mais produtiva, então eu estava conversando até com a Lívia sobre isso. Eu vou começar a corrigir essa questão do meu sono e não acordar 3 horas da manhã, 4 horas da madrugada para poder fazer alguma coisa, mas me organizar durante o dia para que eu possa dar conta. Comigo, eu acho que isso vai funcionar. O que você acha? Eu acho muito legal. E eu acho assim, eu nunca dou dica assim, olha, você tem que fazer isso. Eu sempre pergunto para as minhas pacientes assim, do que você precisa? O que o corpo precisa. O corpo precisa. Entendi. Então, no seu caso, e o sono é muito importante. O sono é uma das coisas que eu falo, ó, todo mundo precisa de sono. Alguns mais, outros menos. Eu preciso muito. Porque no sono a gente libera vários hormônios que a gente só libera na hora do sono. E daí você não dorme, você levanta com aquela sensação de que você trabalhou a noite inteira. Sim. E daí vai sair uma coisinha fora da linha, você já vai ficar estressada, você vai ficar irritada e pronto, já vai jogar, eu falo, entre aspas, hormônios do mal, né? Então, assim, é uma forma de equilibrar os hormônios do nosso corpo, né? Então, eu acho muito bom você respeitar e aí você diz não. Não, olha, você tem que marcar tal horário? Não vou. Você precisa dormir 8 horas, mas naquele dia te chamaram para um evento que vai começar 9 horas da noite e aí você tem que estar aqui 6 horas. Então você vai falar, olha, gente, eu gostaria muito de ir, mas eu preciso cuidar de mim. Ok, acho que eu tô tendo uma terapia pessoal, preciso entender o capeta. Fala, Aline. Rose, você está tendo uma terapia aí, e nossas ouvintes todos os aqui, ouvintes. eu aqui também. Então é assim, ó, a gente tem um pedido de socorro. Ela disse aqui, a nossa ouvinte, não vou dizer o nome dela, né? Ela não colocou, então talvez ela não queira que diga. Mas ela disse que às vezes não consegue render com os filhos, dar atenção, acompanhar a escola, porque o trabalho dela exige muito dela. E aqui vem a minha pergunta, Petra. Existe alguma coisa que a gente pode fazer para não se cobrar tanto? Porque a gente acaba tendo tantas tarefas e a gente se cobra muito de não conseguir cumprir alguma tarefa. Mas ao mesmo tempo, a escola dos filhos é algo que é muito importante. E aí, como é que a gente faz para administrar? Não se cobrar, tá muito atarefada, mas a gente sabe que abrir mão de escola não tem como. Não tem como. Tem a famosa culpa materna, né? Nasceu a mãe, nasceu uma culpada. Nasceu uma assim? culpa, né? Nasceu a mãe, nasceu uma culpada, parece. Ela ela se sente assim. Se ela não trabalhasse e ela estivesse ali com o filho, provavelmente ela ia falar, também tem culpa. Então, assim, acho que a gente tem que pensar nisso, que as mães precisam entender que nem sempre elas vão dar conta de tudo. Verdade. Tá tudo bem, mas escola realmente é uma coisa séria, criança realmente precisa de atenção. Só que assim, a gente tem que abrir mão no sentido de organizar, olhar pra agenda e falar assim, nossa, mas eu tenho compra, eu tenho comida, eu tenho os filhos, então o que eu posso fazer? Então ela vai ter que pedir ajuda. Pedir ajuda. Pedir Às ajuda. vezes tem gente que tem dificuldade de pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Então você vai pedir ajuda. Eu não falo ajuda do marido, porque marido não ajuda, marido faz a parte. Não é ajuda. Não é. Ele participa. Tem que compartilhar do momento ali. Gostei disso. Porque tem marido que fala assim, não, eu vou ajudar você com as crianças. Quer ajudar você com as crianças? Eu falei mesmo, tá lindo. Depois ela vai brigar comigo depois, não. Não é ajudar, é verdade. É tão responsável. Ajuda é algo quando você não tem responsabilidade, quando você não tem nada a ver com aquilo. Então, mas assim, pede a parte do marido, que muitas vezes o marido tá ali, né? Vai lá e fala, olha, você tem o seu 50%. Pede ajuda da família, tem uma rede de apoio. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, ai, Pet, não tem rede de apoio, não tem ninguém que mora aqui comigo na cidade, minha família mora onde? Fala, então tá bom, então você vai ter que construir essa rede de apoio. Então você vai pensar, quais são as pessoas que eu gosto de conversar? Eu gosto de conversar com as pessoas da igreja. Então você vai participar, sei lá, de célula e encontros. Você vai, eu gosto de ler. Então você vai entrar lá na internet e falar, nossa, grupo de leituras em tal cidade. Entra. Eu gosto de dançar. Então você vai lá, vai fazendo amizade, né? Porque você precisa ter uma rede de apoio. Não tem tempo pra tudo isso. Então você vai se esforçar pra de repente ter uma rede de apoio que é uma babá, pagar pra ter essa rede de apoio, né? Ou uma faxineira,
para poder ficar com o filho, porque nessa questão ela quer ficar com o filho, então ela vai ter que pensar, né, o que ela pode fazer, né? Mas assim, aí a minha dica é assim, porque às vezes a pessoa fica assim, faz janta todos os dias. Então você pega um dia, faz um tantão de feijão, congela um tanto. Dica boa. É verdade, congela, que aí quando você chegar em casa é só dar uma esquentadinha ali, descongelar. Ou às vezes um dia você vai fazer alguma coisa diferente, ao invés de fazer o jantar, você faz um lanche. E eu acho que pode inclusive chamar para no caso do lanche, mais crianças para ajudar, porque enquanto você tá preparando a comida, um tá lavando a louça, o outro tá secando e vocês estão conversando sobre o dia, junto. não é? Lá em casa, minha filha tem 3 anos, né? E ela quer minha atenção. Se depender, ela fica um grudinho mesmo. Então, lá em casa tem um balcão grande, eu pego um potinho, por exemplo, tô cortando salada. Aí eu corto o tomate, pego um outro potinho e falo, filha, você vai me ajudar. Você vai colocar no outro potinho, às vezes nem ia precisar, mas eu dou um outro potinho. Nossa, ela fica numa alegria. Feliz. Nossa, ela fala pro meu marido, nossa, papai, hoje eu ajudei a mamãe a fazer a janta. Ela fica feliz, isso é muito bom pra criança, né? E lá em casa, por exemplo, a gente tem o costume de fazer... se eu pudesse, eu comeria comida fresquinha todos os dias. Mas isso onera muito meu tempo. É mais louça pra lavar, tudo. Porque você faz feijão uma vez, você lava a panela uma vez. Você faz todo dia, você faz arroz todo dia, você tem que lavar a panela todo dia. Tudo muito, né? Então eu faço, lá em casa, funciona assim. Eu faço comida uma vez na semana e congelo a comida a semana inteira. Assim, tem muita gente que não gosta. Então aí essa pessoa não vai conseguir abrir mão de ter a comida fresquinha. Mas ela vai ter que olhar pra vida dela e falar, o que eu posso abrir mão? Vai ter que abrir mão de alguma coisa quando a gente tá sobrecarregado, não tem como. Vai ter que administrar, vai ter que dar uma esticadinha ali, pedir ajuda. Porque se a gente estiver sobrecarregado e não quiser negociar, regerenciar nossa vida ali, o corpo vai gritar com a gente daqui a pouco. Igual a Petra já avisou que ele fala mesmo. Sim, fala. E para a gente na força. Força. E aí depois, não vai ter nada, nem tempo pra nada. Vai ficar no hospital, vai ficar de cama, vai ficar doente. Sabe o que eu acho mais incrível? Porque eu trabalho muito com mulheres, né? E as mulheres falam assim, eu não tenho tempo pra fazer uma coisa que eu gosto. Aí eu falo assim, tá, se você ficar doente, o que você vai fazer? Vou no hospital. E se você precisar ficar internada? Aí eu vou ficar, então, o tempo vai aparecer. E se seu filho precisar ir no médico, você vai arranjar um tempo? Vou. Eu falo, então não é que você não tem tempo, é que você não tá sabendo se organizar, né? E aí você falou assim, é que nem você falou, Petra, hoje no momento que eu tô, não tenho como abrir mão de nada na minha agenda. E realmente existem alguns momentos na nossa vida que você olha e você fala, meu Deus, né? Tô estudando, preciso entregar um TCC, eu preciso entregar alguma coisa no trabalho, meu filho, gente, criança, amamentação, a gente precisa estar ali, né? Mas aí nós precisamos olhar e falar, não dá para fazer isso agora. Mas então, quando é que vai dar? E eu vou me organizar para isso. E eu acho que é essa a questão, se organizar. Por exemplo, hoje das atividades que eu tenho, eu não posso tirar, mas eu posso me organizar para fazê-las com mais otimizar o meu tempo. Quem sabe ficar menos tempo no celular, entendeu? Quem sabe é um atendimento que eu tenho que fazer que tenha que diminuir o tempo, ao invés de 40 minutos, ficar 30 minutos, entendeu? Então eu acho que a gente consegue, talvez não tirar, não sei o que a Aline pensa sobre isso, mas talvez se a gente puder agilizar alguma coisa, dependendo da profissão de cada um. Dependendo, né? Não tem como tirar, mas aí tem como se reorganizar. Assim, às vezes naquele momento, nossa, ela tá tão habituada que não tem como. Ela já marcou um monte de reunião, ela já se matriculou em um monte de coisa, então ela vai precisar ficar alguns meses, se organizar assim nas tarefas no mínimo, sabe? Nossa, eu não vou ficar no celular. Nossa, eu faço, sei lá, academia. Academia faz bem, gente? Faz bem. Mas às vezes 5 vezes na semana e fazer aquela academia 5 vezes na semana vai te deixar muito mais estressado. Então você não vai fazer academia. Se ajusta, não é? Se ajusta. 5, você vai fazer 3. Você citou reunião, por exemplo. É muito comum as reuniões se estenderem além do limite do tempo, não é? Existem até pessoas que são contra até a questão de reunião por causa disso. Então, se é uma pessoa que faz muita reunião, que precisa, otimiza, né? Vamos otimizar esse tempo. Vamos fazer, quem sabe, ali um roteiro
do que precisa falar, do que precisa fazer. Então, uma reunião que demoraria 1h30, talvez ela possa ser feita em meia hora, 40 minutos, e você vai ajustando o tempo. O roteiro das coisas simples de casa. Quer ver um exemplo bobo? Vocês vão rir de mim. Eu gosto de exemplo bobo. Pode mandar. Guardar roupa. Funciona. Guardar roupa. Tem gente que vai guardar roupa, aí pega uma camiseta, vai lá e enfia no guarda-roupa. Pega uma calcinha e põe no guarda-roupa. Pega uma calça e põe no guarda-roupa. Gente, cada vez que você precisa ir no guarda-roupa, são alguns segundos que você gasta mais. Você tem que guardar 3 máquinas, não sei, na casa de vocês. Lá em casa são 5 máquinas por semana. É muita roupa. Então, eu pego, põe na cama de casal, aí fica um tantão de calça, um tantão de blusinha, um tantão de calcinha, de roupa do meu marido, da minha filha, de tudo. E aí, depois que tá aquele tantão tudo dobrado, aí que eu vou guardar. Você vai abrir uma vez só, vai organizar sim, tudo. Porque olha o tempo que a gente perde abrindo a gaveta pra guardar as coisas. Sim. E você economiza meia hora. Poxa, meia hora já dá pra você sentar com seu filho e brincar de Lego. Já dá pra você tomar um banho. Porque tem gente que não tem filho que tá escutando, né? E aí é que precisa dormir. Gente, Rô, você não ia gostar de tirar um cochilinho de meia hora? Não fala de dormir comigo, não, que você tá mexendo no meu ponto fraco. Pois a gente tem algumas participações aqui. A Ellen, de São Paulo, ela disse que dá graças a Deus pelo apoio do marido dela, como a Petra disse, que ele realmente divide ali as tarefas de casa, isso ajuda bastante. Mas ela conta aqui que precisou aprender a congelar a comida para poder otimizar e aliviar a demanda dela de atividades do dia a dia. Então essa realmente é uma dica aqui que já tem gente que coloca em prática. Agora nós temos um outro comentário aqui de uma ouvinte. Ela disse muito bom o tema de hoje e disse que ela se identificou porque ela tem muita dificuldade em pedir ajuda. E realmente, às vezes a gente fica assim, como eu vou pedir ajuda pra alguém, né? É, porque a gente tem uma ideia de que pedir ajuda é ser fraca. Ser fraco, é verdade. E pra que a gente tem que ser forte o tempo todo? Pois é, estamos fazendo terapia ao vivo, querido ouvinte, você pode mandar terapia em grupo aqui com a Petra. Bom, 4h29, eu não sei quem adiantou esse relógio aqui no nosso programa. Não sei, adiantou bem esses meninos estão mexendo aqui no sistema, eu acho que eles aumentaram ali, ó, adiantaram 5 minutos esse relógio, não é? Rose, e aqui ainda tem mais algumas participações, então eu vou colocar a última dica aqui. Diga. Que a nossa ouvinte deixou. Ela é a Débora, de Dores de Campo, em Minas Gerais. Ela disse que tem muitas atividades, tem uma pequena empresa, tem uma filha adolescente, um filho de 2 anos. E a dica dela aqui é a seguinte: adianto as coisas que eu consigo à noite. E todo o tempinho que vai sobrando, ela dá atenção para os filhos, para o esposo, mas mesmo que ela fique cansada, ela entende que distribuiu aí um pouquinho da atenção. Ô Petra, ela acabou me dando aqui, surgiu uma ideia. Tem gente que rende melhor à noite, tem gente que rende melhor pela manhã. A gente identificar isso e também potencializar nossas atividades nesse momento que a gente rende é melhor? Com certeza. No caso dela, ela disse que ela gosta de adiantar à noite ali e tal. Com certeza. O que você acha? Com certeza. Cada pessoa vai render no horário. Eu comigo, não fala comigo de manhã. Não, comigo de noite. Deu hora de dormir, já era. Eu tenho muito sono de manhã, você disse. Nossa. Você começa a sua atividade profissional que horas? 8 horas, é de manhã. Só que assim, eu tenho um problema assim, se eu precisar ficar até mais tarde, se eu preciso ficar escrevendo alguma coisa, gravando alguma coisa até 11 horas da noite, tudo bem. Mas não me manda acordar 5 horas. Eu sou do time da Petra. Você prefere... Prefiro trabalhar à noite. À noite, não é? Tenho mais energia. Eu não consigo render tanto à noite, mas gosto da noite para outras coisas, mas para trabalhar, esquece, é complicado. Deu o Clube da Música, tô indo pra casa, não conte comigo mais. Aline, que tema muito legal. 4h31 a gente precisa dizer tchau. Tchau. Petra, você volta aqui ao vivo, hein? Volto. Mês que vem eu vou estar aqui. Posso deixar minhas redes sociais de novo? Mulherada, ó, entra aí no Instagram, Facebook, YouTube. E me procura, porque eu falo muito sobre isso. Sobre a mulher tarefeira, sobre a mulher maravilha, sobre as nossas emoções. É só papo de mulher, praticamente. Que legal. E de casal, tá?
Legal, legal. Você Então, tem ainda aquela lista? A lista de ou você deu um transmissão tá tempo? meio parada, vou ser bem sincera. Eu prefiro mandar o Instagram, porque eu Legal. tô pra entrar no Telegram. Ah, ok. O Telegram vai funcionar melhor, mas Ok, semana que vem. ok. Então tá, como Petra é P de pato, E de elefante, T de tempo, R-A, Rosa, psicóloga, tá? Já aproveita, já segue, me manda perguntinha que eu respondo. Legal. Comenta e vamos junto viver uma vida mais leve, né? Muito Porque obrigada, Petra. A gente ama quando a Petra vem aqui, não é, Ai, Aline? muito bom. Obrigada, viu, Petra? Obrigada a vocês. Eu adoro estar aqui com vocês. Você é muito bem-vinda.